Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Depois do lançamento do Hot Beat 2, a Sharp... Um ano depois, né? 84. 84, o que temos é que o que aconteceu foi que após um lucro recorde e tudo, nós já comentamos essa história, no universo normal, no universo regular... Jack Tramiel sai da Commodore e posteriormente vai para a Atari. E se fosse o contrário, em vez de sair o Jack Tramiel, saísse o Irving Gold? É aquela coisa, né, Ricardo? A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o conteúdo. Deve ter uma ata dessa reunião de acionistas, desse board de diretores aí. A gente gostaria muito de ter. Assim, eu acho que não há ata, assim, é a opinião pessoal. Eu acho que não há ata dessa reunião. E como todas as pessoas que participaram dessa reunião morreram. Calma, gente, elas não foram mortas no dia da reunião. Assim, só alguns meses depois. Caraca, tô brincando. Nossa, enfim, elas morreram. Então, eu acho que só uma sessão espírita para saber o que aconteceu. Algo insano. Vai ser difícil, né? Então, César, a gente conseguia contato do cara do cafezinho. Ele deve saber o que aconteceu. Fazer sessão espírita. Mas também já morreu o cara do cafezinho. Fazer sessão espírita pra invocar o Jack Tramiel não é boa ideia. Olha os filmes de terror. Você lembra a última vez que a gente citou o Jack Tramiel em gravação? Citamos ostensivamente os raios que estavam caindo no momento da gravação. Eu acho que chamar o Irving Gold não deve ser muito parecido, não. Muito diferente. Mas enfim, vamos imaginar assim, que é o contrário. Assim, o Jack Tramiel olhou. Só, seguinte, você tá vindo cá comigo? Juntei esse saco de dinheiro aqui, compra as tuas ações. Você vai cuidar da tua vida. Ponto. Vai. O Irving Gold vai pra ilha. Vai pra uma ilha grega. Ou do Caribe, enfim, qualquer coisa do gênero. É. O Irving Gold pensa e chega à conclusão. Tá, tá bom, vou vender a Commodore pra você. Pronto. Vendeu as ações de volta, foi lá pra ilha. Uma ilha no Caribe, sei lá. No Caribe, né? Tipo, Tahiti, foi pro whatever. Pra contar o dinheiro tranquilo, passar a vida contando dinheiro, etc e tal. Como ele é paradisíaca. E o Tramiel volta a ser o todo-poderoso na Commodore. Todo-poderoso, acionista majoritário e o escambau a 4. E aí, o que acontece? A Commodore com isso, acho que ela... Primeiro, o projeto do... Tava pensando como é que a gente ia encaixar o Amiga nessa história, né? Calma. Computadores para as massas, não para as classes, né? Lembre-se disso. Sim. Essa é o mote da Commodore. Então daí ele parte para ser uma eletrônica de consumo, partir para vender em grande quantidade, e aí atirar no mercado, talvez dar um upgrade, um investimento pesado no Commodore 64, talvez daí acelerar esse processo de surgir o Commodore 65, o Commodore 128 teria sido mais incentivado, e aí ele poderia expandir, né? Eu acho que esse não existiria. O Commodore 128? Ricardo, post de um fórum de Commodore, tem uns caras discutindo, alguém falou assim, se o Jack Tramiel estivesse na Commodore, o Commodore 128 não teria CPM. Aí alguém complementou, desculpa, se o Jack Tramiel estivesse na Commodore, não teria Commodore 128. É verdade. Nesse caso... Também não teria aquela série Plus, né? Aquela Plus 4. Ele até poderia seguir um pouco nesse tempo, chegar até eu acho que existiria essa série, até porque ela acabou sendo lançada de qualquer jeito, até antes de 84. Mas o que eu acho que sim que aconteceria é que, assumindo o controle total da Commodore, o Jack iria simplificar a linha. Não seria o 128, eu acho que ele acabaria com a linha Plus e faria uma linha de desenvolvimento
desenvolvimento muito clara em cima do Commodore 64. Sim, O que era o futuro principal. da Commodore. Um computador meio videogame de baixo custo. E nesse caso, até eu acho que a Hi-Toro iria se desenvolver como uma empresa em separado. Sim. Provavelmente, como não teria Commodore para salvar, eles acabariam... Commodore eles teriam feito a parte correta do acordo de vender os direitos da tecnologia para a Atari, que faria alguma coisa com ela. Mas como a gente já estava no cenário de crash de videogame, a Atari tá morrendo, angriando, sangrando. A Atari não conseguiria lançar o Sierra. assim, até tá imaginando o seguinte: a Hi-Toro, sabendo disso, provavelmente ela conseguiria levantar dinheiro, digamos assim, comprar de volta esses direitos, e ela mesma acabaria lançando o Lorraine como computador com a marca dela. E provavelmente seria mais uma nota de rodapé no mercado dos computadores. Não teria tido lá muita relevância, né? Não. Ou passam a tecnologia para a Atari, que estava fechando as portas da parte de videogame e console, e também viraria espólio de algum. Que era aquele espólio sangrento que está hoje a parte da tecnologia do Amiga, né? Só que em vez de 94 seria 85, né? 85. E aí tem a briga com a Nintendo, né? A Nintendo em 85, no ano seguinte, ela começou a entrar no mercado, no nosso universo, ela começou a entrar no mercado americano. Tem que lembrar de uma coisa. Ela leva tipo 4 sem contar, né? Mas uma Commodore muito forte atrapalharia, né? Tem que lembrar de uma coisa. Existia o crash dos videogames nesse cenário. Sim. Os americanos foram usar o computador. A Nintendo veria o espaço, com a diferença de que, ao contrário de ter o mercado aberto, como teve quando ela entra com o Nintendo Entertainment System, ela teria a Commodore assim, um concorrente, né? Com uma concorrente extremamente forte. Quando ela entrou, em 85, ela tinha um cenário de terra arrasada. Agora não. Ela entraria nessa realidade alternativa que a gente está especulando, ela encontraria a Commodore como concorrente, a principal concorrente dela. E aí ela não teria tido tanta força. Ainda mais... A Commodore continuaria sendo não só a maior vendedora de computadores do mercado americano, mas ela teria caixa para garantir que os donos do Commodore 64 conseguiriam fazer o upgrade para o futuro, seja o console, seja o computador de baixo custo. Peraí, vocês estão dizendo que ao invés dos Mario Brothers conquistar os Estados Unidos, foram as Giana Sisters que conquistaram? Olha, Giana Sisters. Seria isso. Será que ela seria o mascote dessa nova linha de computador console da Commodore? Olha, eu não sei, porque eu acho que essa linha de computador console, a Commodore, para que ela conseguisse entrar no mercado mundial, em lugares onde a Commodore não entrava, ela conseguiria uma parceira de peso até pra espezinhar a Nintendo. Então seria Alex Kidd. É o segundo Megazord do episódio. Commodore e Sega se juntam, assim, fazendo um videogame de nova geração. Até nesse caso, eu tô imaginando a Sega, Commodore trocando ações pra fazer uma aliança. Uma se tornando acionista da outra, né? Que isso quer dizer? Uma se tornando acionista da outra, a partir de um console de nova geração de 16 bits, baseado numa evolução do 6502 e um chip de vídeo. Aquilo que foi a evolução do SG-1000, né, João? Seria processadores meio Mega Drive, Master System, vai. Aí que eu falo, uma coisa que vocês não sabem, mas o videogame com descendente de DMS-92 qualquer coisa e 6502 tunado é o PC Engine. Aí você vai falar, o quê? Sim, o PC Engine também tem um descendente do DMS-92 nele, porque ele é uma evolução do Cassette Vision, que foi o primeiro console da NEC, que usava o 9128. Olha! Então ele seria a coisa mais próxima do que acabaria sendo o Mega Drive que nós viemos a conhecer, o Genesis. Não, até tô imaginando outra coisa. Assim, eu tô imaginando esse caso que a Commodore, ela iria na Texas, pegaria o pessoal da faz o DMS-92 e contrataria eles para desenvolver um chip de vídeo para esse console e que também seria para os computadores da Commodore. Talvez a parceria da Commodore com a Sega fosse também em cima disso. Eles montaram uma empresa separado para cuidar. César, o que a Sega fez foi pegar inicialmente o 28 e incrementar ele para ser o VDP do Master. Anos depois, eles pegaram o VDP do Master e incrementaram mais ainda para fazer o VDP do Mega. Mas no coração é o 9928. Só que o Mega usa dois processadores, né? 68000 da Motorola e os 80 para controlar o áudio. Nesse caso o Mega Drive ele é bem rápido. Nesse caso, eu tô imaginando realmente que essa aliança
aliança Commodore e Sega se tornaria, assim, teria pontos bem focados, e eu acho que o chip de vídeo, a Commodore pegaria pro computador dela. Alguém E faria? aí eu acho que ela manteria uma linha de 16 bits separada do computador e dos consoles, porque a exigência do console é diferente da exigência do computador em termos de o que é que você tem que priorizar quando você fala. Talvez aí seria o primeiro caso de Custom Core. Eu até tô imaginando que em algum momento, assim, se criaria um chipão para o videogame e em separado esses caras todos pro computador. Ou seja, Até porque Teradrive. é mais fácil. Pode ser. Talvez em algum Teradrive. momento, né, criar um Teradrive. Eu não tô imaginando que em algum momento a Commodore fosse comprar a Sega, mas sim que as duas manteriam uma longa e frutífera aliança, parceria, que se manteria por anos a fio. Em resumo, a Commodore acabava virando nos Estados Unidos a algo próximo que a Atari era. Sim. Ou a Tectoy. A Tectoy sim. fazendo o computador. Nesse caso, por exemplo, eu tô imaginando que no Brasil a Tectoy, elas, ao trazer os videogames da Sega, ela também conseguiria licenciar os computadores da Commodore, ela lançaria os primeiros computadores no Brasil e ela causaria um terremoto no mercado. Sim. Ou seja, então, ouvintes, imagine uma mistura de Tectoy com a PCI. Causaria um... Esse aí é que lançou uma amiga do Brasil, então, tenta imaginar. Causaria, no final das contas, aquilo que foi o lançamento do MSX85, né? Que a gente vai nem falar de Brasil pra não complicar mais ainda, porque esses cenários aqui de cima já modificam bastante o que aconteceu aqui, mas a gente não vai pensar nisso aqui agora. A gente não vai ramificar muitas consequências, senão a gente não acaba hoje, né? Eu acho Aham. até. Nem amanhã. Eu acho até o seguinte: seria bom a gente fazer um cenário Brasil em separado, programa em separado. Não, vai ser. Vai ter no Vai futuro. ter. A gente Aguardem. vai tratar um artigo pra ser separado. Mas, gente, Vai ter... já criamos um Megazord, né? Sim. Vou criar mais um? Já acabou o cenário. Bom, vamos mais um cenário, né? Vamos pular mais um ano. Vamos pro cenário 3. E com o Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. E se não houvesse amigo? Basicamente, esse é o cenário número 3. Se não houvesse um amigo. Relembrando, aquela- relembrando aqui o pessoal, né? A Haitoro pediu grana pra todo mundo, até pro mendigo na rua, pediu um trocado. Eu não entendi o que ele falou. No Não final das conseguiu. contas, pediu dinheiro pra Atari, fizeram um acordo, ou seja, assim, um acordo muito safado, foi um acordo de enforcado, né? Se você não pagar, tudo que você fez é meu. No final das contas, a Haitoro acabou conseguindo uma grana da Commodore, porque Commodore, com a saída do Jack, com as brigas, com o desenvolvimento do Atari ST, seguindo a Pera toda aí, Opa, para tudo. para para. tudo. Vai, fala. Porque, na saída do Jack, nesse caso o Even Gold continua, monta-se rapidamente um consenso dentro da Commodore de que o caminho é o CBM 900. Ela o caminho, precisaria o subir caminho é o computador corporativo. isso, o Workstation. para mais subir margem de lucro. Para subir margem de lucro. Porque nessa época você já tinha Silicon, já tinha começando a Sun, você tinha HP, você tinha Apollo, Workstations, a Commodore resolveu nesse mercado. Já existia uma consenso dentro da Commodore de que não iria sustentar 84, 85 é um ano terrível, e o caminho seria sair, assim, deixa a Commodore 64, que nos sustenta, que garante o Garante o feijão com arroz. feijão com arroz, e garante vamos o básico, subir, né? e vamos subir pro mercado de workstation. Ao mesmo tempo, a Haitoro, ela não consegue dinheiro em lugar nenhum, Bate na porta da Commodore, a Commodore fala não. não. A Atari, na hora que a Atari vai pegar a tecnologia da Haitoro, a Warner resolve liquidar a Atari, não encontrou comprador, a Warner chega à conclusão de que é mais vantajoso liquidar e vender parte por parte, e aí com isso o contrato acaba virando parte do espólio da Atari, e aí não sai o Amiga, provavelmente vai ser vendido numa longa e sangrenta falência, e quando a tecnologia for vendida, vai virar curiosidade muito mais do que propriamente um produto que possa ser rapidamente vendível. Mas nesse meio tempo, o Tremor ainda conseguiu comprar a Atari pra fazer o ST dele. Não, também comprou a marca. Ele comprou a marca só. Nesse caso, ele comprou a marca, porque chegou à conclusão de que a única coisa que valia a pena era a marca. Começou do zero, né? Pra vender os trocados. Isso. Não, assim, nesse caso, tem a pensando no seguinte: ele compra a sua marca, assim, sendo até mais maluco. Não há o que vender, ela não vai vender 65 e 130. Vai dizer assim, nesse universo alternativo, a máquina que o João tem não existiria. Sim. Exatamente. E ela se transforma num espectro. Ai,
Isso, só melhor isso aqui. Porque a máquina é americana, não tem nada a ver com a história. Vira um type. É um espectro. Não quis dizer que ela tá num espectro. Ah, Não bom. existe. Então, nesse caso, o Tremor praticamente passa, tipo, ter uma startup com nome conhecido. Começar do zero, tipo, The New Atari, muda o logotipo, inclusive. Agora inverte. Agora inverte. Em vez de ser um monte de Fusion na Faris. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Né? Eu ia falar, bota ele em 45 graus pra ficar um E, como se fosse um C de Commodore. Boa. 45 não, 90. Enfim, só que essa startup, E tem um detalhe, hein, César? Ele não tem pressa porque ele não tem concorrente. Não. Ninguém tá A Commodore desenvolvendo saiu. nada. A Commodore só tá. tá fazendo. A Commodore tá com o 64. E aí talvez ainda o 128 só pra poder botar um dinheiro em caixa. Tá investindo pesado no mercado de workstation. Ele não tem corrente. Vai ser 132 bits no mercado americano. e aí o que acontece é o simples. Lança um ST bem mais refinado Em 86, e Um pouco mais de tempo é pra aquela trabalhar, coisa. né? Lançou esse refinado e nesse momento, basicamente, passa 86 inteiro com dificuldades pra você conseguir encontrar a TST, porque que bota no pra vender, vende. Basicamente, 86, todo mundo nos Estados Unidos comprou a TST. Estados Unidos, Europa, Isso. Austrália e Nova Zelândia. Aconteceu na Nova Zelândia. Pra variar, não é? Falando nisso, tem MIDI? Tem. Vai Então vai dar continuar. certo. Então vai ter uma certa pessoa no Brasil querendo comprar. Ó, Não, o Ricardo, assim, tô falando de sair nesse caso, sair um produto bem mais pronto do que saiu o Atari ST no final das contas, e, né, no preço Jack Tramiel. Ou seja, flop embutido, blitter, MIDI, um chip circuito de som melhorzinho, não só PSG. por favor. Não, SCSI. talvez até SCSI, ao invés do ACSI, dependendo do modelo. Provavelmente a SCSI seria pro modelo mais... Assim como foi com o Mega. O SCSI era a parte. O problema E aí disso, aquelas né, coisas- César? O problema desse micro vendendo mais que pastel na feira é que É que É que... Ia atrapalhar o mercado do PC e do Mac, né? Isso. qualquer outra coisa. Ele ia atropelar o mercado dos dois. Eles teriam dificuldade de crescimento. Sim, nesse caso eu tô realmente imaginando a Apple ia ser pega de surpresa. Provavelmente teríamos altas noites de brigas internas dentro da Apple de como responder. talvez até Né? o Apple 2GS sairia totalmente diferente do que ele é. A tensão entre os acionistas, entre os outros acionistas e o Steve Jobs, acho que aumentaria ainda mais, né, do que já é, porque nesse momento você está falando de uma empresa que está com a linha principal dos produtos dela sob ataque. Né? Sim. E aí eu acho que a coisa seria ainda mais tensa entre Cully, Steve Jobs e os outros acionistas do que efetivamente aconteceu. Né? Peraí, César, você tá dizendo que nessa brincadeira, nessa briga, nessa discussão em 86, o Steve Jobs pegou o carro e falou, eu vou me embora? Eu acho que ele não seria demitido, acho que ele ficaria puto, pegaria o carro dele e ir embora. Na prática foi o que ele fez, né? Eu acho que seria outro. Nesse caso, seria um ponto fixo no espaço-tempo. Ele aparece- na realidade, não, pera aí, tem uma diferença. O Steve Jobs, em 87, ele foi convidado a se retirar. Ele ameaçou ir embora, falou, eu vou embora. Alguém falou, tá bom, tchau. Então vai. Tô falando da situação que é o que acontece muito próximo do que aconteceu com a saída do Tramiel da Commodore. Tô indo embora, tchau. Só uma coisa que eu tava me lembrando, dando uma olhada nas nossas anotações. Numa situação com essa, nesse cenário, Commodore 65, esquece, né? Não tinha nem feito chega a protótipo. existir. Nem chegou a sair protótipo. Nem foi Talvez 65. aí- O Commodore 65, ele é o fruto daquela coisa que acontece depois que a Commodore recebe de mão beijada ou amiga do seio dela. É assim, de que a gente vai fazer agora? A gente não sabe. Então os caras começaram a ter ideia. Ideia até demais pro meu gosto. E o Commodore Começaram a 65, pirar, o Commodore 65 ele surge como uma espécie de híbrido. Como seria o Commodore 64 se ele fosse uma amiga, né? É. Eles literalmente eles fazem um computador prequela. O que seria uma amiga se ele fosse 8-bit? Não. Seria assim. Assim, é uma coisa muito simples. Bom, isso não aconteceria porque, sim, em algum momento o Irving Gold chegaria e diria claramente: os esforços da Commodore hoje são computadores profissionais. Sim, eles adotaram o Z8000 da Zilog, Isso. uma versão específica dessa máquina de um Unix,
Então começou a série CBM 900, então 900, 950, sei lá, de repente CBM 1000, de repente até o nome CBM é tão feio que eles passam a adotar um outro nome, tipo Commodore UX, ou Commodore X, ou alguma marca. Não, eu acho que nesse caso vai dar. Era o Commodore números. Commodore 900, Commodore 950, Commodore 1000. Né? Vemos o próprio nome Commodore é melhor do que CBM. Então, assim, hoje ela estaria fazendo parte do Z8000, desenvolvendo. Ou outros processadores, né? Outros processadores, porque a Sun, eu lembro que ela começou com Motorola, foi pra 386, mudou de troça, fez o Spark e seguiu a vida seguinte, feliz e contente. E seguiu o Spark. E o Spark é projeto aberto. Embora seja dela, o Spark, eles licenciavam o Spark. Talvez a Commodore esse tipo mais encomendado. A própria TI fabricou o Spark, processador, não máquina. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao Atari ST. Vamos deixar a Commodore quietinha, bem. Depois a gente conversa sobre a Commodore. Mas voltando ao Atari ST... 88? Em 88, a Microsoft aparece... Essa é a Microsoft. Sempre ela Bill Gates aparece de surpresa numa Atari World, que assim, o que aconteceria? O sucesso foi tão grande que a Atari, ela lança sua própria conferência para desenvolvedores, para que ela pudesse lançar as coisas. O Tremel, na primeira Atari World, ela anuncia novas versões do TOS, anuncia novas versões do Gen, e do nada aparece o Bill Gates, William Gates III, com a Atari ST na mão, anunciando que breve teremos uma versão do Microsoft Windows para o computador. Inclusive já mostraria um demo e aí anunciaria que teria ROM, né, que você teria que comprar um modelo específico, não seria em qualquer Atari ST, teria que ser modelos específicos que rodam a ROM que o Windows precisa. Mas não seria um cartucho, aproveitaria os lotes de cartucho do Atari ST. Né, e aí, quando vai ser, não sei, mas vai ser lançado. Até que no final das contas, em algum momento de 90, é oficialmente lançado esse computador, né, o Atari ST com Windows. Que inclusive para facilitar, a Atari até resolve já colocar, desiste do TOS, né? Core continua sendo TOS, só que em vez do Gen, que é uma interface gráfica meia boca, eles passam a usar o Windows. Não, é mais legal. Aproveita que tá baixando o preço da memória. Sim. E bota na ROM o Gen e o Windows. Você pode escolher o que você quer na hora do boot. Então nesse cenário o Tremel casa com o Gates. Casa de novo com o Gates, dessa vez casa oficialmente. Né? Ele disse que não se casaria com a Microsoft. Nesse caso, o Tremel conseguiria negociar umas coisas bem favoráveis com a Microsoft. Em termos de tipo, custo. Versão de aplicativo, por exemplo, o Word, Excel e companhia pro Atari ST. E é justamente esse computador, você pode escolher entre Gen e Windows. E aí até pode ser, de repente, nos mais simples. Você começa com o Gen e aperta uma tecla para entrar no Windows, ou no topo de linha, você começa com o Windows e aperta uma tecla para rodar o Gen. Até como o Gen é só uma interface simplificada, a própria Microsoft monta um emulador e ponto. Incorpora recursos do Gen, permitindo que o aplicativo do Gen rode dentro do Windows. Isso. Nesse caso. E esse computador, que em 92... fim da reserva de mercado, né, no Brasil. É anunciado no Brasil por uma velha parceira da Atari. Continua sendo... Sempre foi parceirona da Atari, que é a Gradiente. Aí a Gradiente lança um novo Atari ST, já com Windows, no mercado brasileiro, fazendo aquilo que a PCI tentou fazer na mesma época. Sim. E aí a gente vê, na verdade, pelo menos até 98, vendendo bem essa linha de Atari ST, com Windows já rodando PowerPC. A Atari, ela usa o PowerPC como consumidora, ela não faz parte do AIM. Ela segue o padrão que foi especificado para IBM. Isso. Apple e Motorola. Não, IBM e Motorola, que é Apple. A Apple dançou. De repente até o próprio... Aí, César, a própria... O próprio consórcio... A Apple não tinha entrado. Não, assim, eu até imagino que nesse caso a Apple tenha entrado porque viram uma maneira... As Apple Workstations. Digamos assim, se descolar um pouco do Atari ST. A Apple, ela
Na verdade, ela precisa acelerar o processo para se manter à frente da Atari. E a Apple iria disputar mercado com a Commodore, tipo, em workstations. Sim, a Apple Workstation, de repente, ou Macintosh Station, sabe, sei lá que nome tenha sido criado. E perguntinha, nesse cenário nós não teríamos o PC como plataforma dominante, porque sem o Windows... Tendo um computador mais barato, os próprios chineses começam a se complicar, começam a querer rolar o lance da clonagem. Acho que em algum momento o Tremel vê que libera essa bosta, né? Não, e tem uma outra Eu coisa. acho que até o PC entraria, mas o PC entraria lá no final. Ia entrar, talvez, começar a estar na plataforma dominante lá no final dos anos 90. Eu acho que aconteceu o seguinte, no final das contas, até porque a gente manteve como fixo, a Intel iria até acelerar o processo dela para competir com os Atari PC. Em algum momento, a Intel ia forçar uma guerra de preços e aí ela iria conseguir os clones, o que os clones conseguissem competir com as capacidades gráficas do processamento da ST a um preço muito mais baixo, ali pelo meio dos anos 90, meio pro final, que é quando a gente começa a imaginar, final dos anos 90, que a venda desse Atari ST começa a cair em queda livre, mesmo com o Windows. Agora, vamos falar uma coisa. Mesmo com o Windows 5.0 rodando no PowerPC. Eu acho que a arquitetura dos PCs iam estar bem diferente do que a gente conhece hoje. Estaria mais atrasado. Eu nem acho que estaria mais atrasado, mas eu acho que provavelmente a Intel ia acabar jogando um papel até muito mais forte. Ao invés de ter o mais... 486 entre o 386 e o Pentium, já sair do 386 pro Pentium, por exemplo. Por exemplo, a Intel ia comprar algumas startups interessantes pra ter que correr atrás disso. Mas vamos voltar de Commodore? Vambora. A Commodore que a gente falou, estaria onde já... Neste tempo nós estamos lá indo na... Ricardo, estamos indo na Mesbla comprar um Atari ST da Gradiente. Se é que a Mesbla existe na época, né? É, 98 talvez. Talvez. Não, existe. Mesbla existiria, sim. Nessa época não tinha Mesbla. Temos na Telerio, pronto. Aí você vê a Commodore estava focando em mercado de workstation, usando, sei lá, Z8000 que a gente já falou, né? Z8000, o que a descendente da MOS estaria fazendo. Alguém ia portar Linux para ele. Por volta de 95, foi quando todo mundo portou Linux para todo mundo. Todo mundo empolgado com o negócio. E a Commodore ia começar a fazer pesquisa com processador de 64 bits, fazer o que Digital acabou fazendo, né? Cada DEC, HP, negócio pesquisando. Fazer. E aí foi caminhando até... Mas talvez aí, nesse caso, talvez a Commodore ocupasse o lugar que a Digital ocupou nessa segunda metade dos anos 90 dos 64 bits. Começar a ser aquele chip que acho que secretamente todo mundo queria que desse certo. Eu lembro das propagandas da DEC nessa época, acho que de 96, eu acho, que ela tinha vários recortes de jornais, era completamente em inglês, você ligou uma revista, e você anunciava o processador de 64 bits da Intel, Intel anuncia, né, HP anuncia processador de 64 bits, IBM estuda desenvolvimento do processador, e o título da propaganda é assim, quem diria, IBM, Intel e HP disputando para ser a segunda colocada. Aí embaixo lá, DEC Alpha, 64 bits desde 1992. Que é verdade, né? Mas, enfim. Além disso, a gente fica pensando, eu acho que além dessas, que a gente já comentou dessa questão, a Commodore ia fazer a pesquisa, mas já não estaria. Como o próprio mercado de workstations morreu, foi substituído pelos PCs poderosos rodando Linux, a Commodore estaria num buraco e provavelmente nos anos 2000 ela estaria sendo comprada pela HP ou pela Oracle ou alguma outra empresa. Estaria parte da semicondutores. Provavelmente ela não escaparia da consolidação. Sim. Ela estaria com a HP ou estaria com o Tony Stark. Exatamente. E aí a gente sobra duas perguntas, né, a pensar. Se a Commodore tivesse transformado o Amiga numa Workstation Unix, eu acho que não teria ido muito longe. Por mais que o Amiga 3000X falaram, tudo foi um micão, eu acho que também não teria ido muito longe. A Commodore talvez tenha sido um pouco mais do que foi, porque o Amiga 3000X não foi praticamente nada. Mas se tivesse, na minha opinião, eu acho que teria ido um pouco mais à frente, mas não teria se estendido muito. É que no quesito de Workstation, o 3000 era mais uma Workstation. Exatamente. Se não falo em memória, eles cobravam muito caro pela de Takuja. Eles cobravam preço de Workstation por um computador que você comprava, sei lá, na Sears. Não. Dava uma placa a mais, parece. Pois não dá, e o sistema operacional, né? Aí não dá, né? Eu acho que não teria ido muito à frente, não. Não teria sido muito diferente disso, não. E outra questão é que se a equipe da Amiga,
Incorporated, né? A antiga Haitoro não tivesse sido salvo pela Commodore e o projeto tivesse caído nas mãos da Atari. Nesse cenário que a gente tá falando. Você já comentou que nesse cenário que a gente tá falando, provavelmente. Mas primeiro, falando com a Atari, da Atari antes ou depois da compra do Jack? Não, Atari Incorporated. Já é Atari na mão do Jack. Pra mim tá claro, se caísse na mão do Jack, sim. Merge. Eu acho que tudo que a gente comentou sobre esse Atari ST, ok, Teria sido tinha mais tempo com a Amiga, ponto. Acho que não muda a ideia. Só muda o computador. Seria o Atari Amiga. O lance seria complicado porque eles tinham muito do hardware pronto, mas eles não tinham nada de software. Talvez assim, um dos principais problemas do Amiga, quando eles estavam terminando, é que eles focaram tanto no desenvolvimento do hardware que eles esqueceram do principal, o sistema operacional. Tanto que compraram pronto um sistema operacional e adaptaram. Tá? O Mika, ele sentou e foi terminando a parte da biblioteca gráfica, né? A Intuitive. Mas mesmo nesse caso, por exemplo, eu acho que com tempo de... Não, com tempo, refinar, sem pressão, com o tempo de refinar para lançar em 86, eu realmente acho que conseguiria resolver esse problema. Sim. O RAD teria sentado com as equipes e montado um meio termo entre os dois computadores. Isso, caramba. Então, gente, podemos desembarcar dessa nossa nave espacial viajando por realidades alternativas? Sim, temos que voltar. Né? Pra qual realidade alternativa a gente volta? Tem uma aqui que o América foi campeão da Libertadores. É essa que tá? Não, essa não. A gente volta pra aquela... Um específico norte-americano, o Chicago Cubs, campeão da World Series. Isso. A gente pode falar como tinha aquela série Sliders, né? A gente pode deslizar pra uma outra realidade onde, sei lá, onde o MSX dominou o mundo. Onde a gente estaria hoje em dia usando MSX 6 e 7. E o 3? O 3 não tem graça. Eu falei pro pessoal, tem que pular do 2 Plus pro 4. O negócio de MSX 3 não tá mais nada. Olha, se vocês quiserem falar sobre o MSX, esse papo vai longe. Porque vamos dizer que ele basicamente mexe no mercado japonês inteiro, botando pelo aviso. Eu acho que vai ser um ativo próprio do Japão, no final das contas. Porque o Japão é um mercado separado. O Japão já é um ativo em particular. Nossa intenção realmente é fazer outros atifs. Esse é o primeiro. A gente desembarcar e embarcar em outras viagens de realidade alternativa, outras ideias. A gente não esgota o assunto da Commodore. Aí então deixamos para vocês, nossos ouvintes, para comentarem nos comentários. Comentar nos comentários é uma coisa meio tosca, mas vocês falarem, darem a opinião de vocês e acrescentarem. Comentem nos comentários, comentando seus comentários, eu comentando comentários de outros comentários. Ai, caramba! De forma comentada. Comenta. A gente vai voltar isso mais à frente. Mais à frente a gente quer fazer outros episódios desses, aí enfocando Europa, enfocando Japão, Brasil. Tem assunto. Então vamos pegar a navezinha lá e vamos deslizar de volta pra nossa realidade? Vamos, nosso contínuo. Exato. Podemos encerrar, né? Mostramos um pouco do que poderia ter sido, né? O que poderia ter sido. Falamos de 4 possíveis cenários. Agradecemos a você que está nos ouvindo. Agora que chegamos ao limite de endereçamento do Z80, vamos agora fazer bank switching daqui para o próximo episódio. Acho que é isso. Voltaremos ao episódio 0, depois do episódio 1, no banco 1. Não se esqueça disso. Gente, nosso fazedor de pauta MC1000 travou. É só agora o fazedor de pauta agora a gente pegou aquele CBM 900 que tava lá no quarto cenário pra fazer. Rodando o Nick 6. Então Mas até continuando o VI pra ele. Mas 8000 não tem problema de bank switch. Ou tem? Não tem. Em compensação não dá pra programar sempre dos 80 com ele. Mas a gente vai insistir um pouquinho e ver o que acontece. Bom, gente, esse assunto ainda vai dar muito pano da manga. Então a gente encerra por hoje, mas no futuro próximo estaremos falando ou no futuro próximo alternativo, estaremos falando mais sobre isso. Galera, então é isso aí. Fui! Só um parênteses, João. Vamos dar muito pano pra mangas transdimensionais, né? Sim. Bom, espero que tenham gostado. A gente volta semana que vem com o Repórter Retro. Daqui a, 2 semanas, 3 semanas, não sei. 2 semanas. Volta com o primeiro episódio já do novo banco de memória. O Atif não acabou nesse episódio. A única coisa que nós prometemos é os próximos Atifs. Esperamos que sejam ainda mais viajantes na maionese. Fui. Então, gente, até mais. Lembre-se que em alguma realidade alternativa podemos estar começando agora um episódio do Retro Computaria. Talvez com seres humanos, talvez com macacos, não sei.
de repente. Mas por enquanto é isso. E até a próxima. Viva Estado Retro com putaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.